Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Criança ferida e o narcisismo. Como vocês sabem, eu falo sobre essa questão do narcisismo, ele seja de origem familiar e também quando a gente vem no relacionamento abusivo. Porque eu acredito muito numa coisa, há uma tendência muito grande a uma pessoa entrar em um relacionamento abusivo por conhecer aquele tipo de dinâmica. E às vezes até inconscientemente ela não tem a noção de que a família dela, não toda a família, mas às vezes um membro da família, ou teve alguma situação extremamente traumática ali, onde ela não teve uma proteção por ser criança, e na falta dessa proteção, ela acaba inconscientemente entrando em um relacionamento abusivo por conta daquela frase. É familiar, mas não é bom. Ou seja, algumas coisas que são familiares a nós, eu passei por uma relação assim, assim, assado, parece que aquilo é o que eu já conheço, mas na verdade aquilo não é bom, porque foi um abuso. Então, por isso que eu falo muito nessa questão do narcisismo, acredito que ele está muito vinculado. E nessa nossa aula, vamos falar sobre um tema que é muito importante para quem é codependente. Se tu chegaste aqui na nossa aula, é porque eu acredito que tu seja uma pessoa com uma codependência emocional, então acabaste entrando em alguma relação narcisista, ou não consegues nem começar uma relação amorosa por conta, às vezes, de uma inibição que veio por conta dos pais. No caso, pai ou mãe, porque tem pai ou mãe narcisista, eles existem, e às vezes eles, como têm essa mentalidade infantilizada, opressora, manipuladora, controladora, eles não deixam os filhos se desvincularem deles, e os filhos criam um sentimento de culpa muito grande porque, poxa vida, é minha mãe, poxa vida, é meu pai, como é que eu vou deixá-los para me casar? Esse é um pensamento muito forte para quem é filho de pessoa narcisista. Então ela acaba tendo essa inibição. Então às vezes tu nem entraste numa relação, tu nem saíste da relação com os teus pais, e tu já te vês grande, já te vês uma pessoa adulta, às vezes até estás no mercado de trabalho, mas não consegues prosperar, não consegues te desenvolver, às vezes não consegues criar vínculos com amigos, não consegues criar vínculos bons com pessoas até do teu sexo mesmo, do mesmo sexo, por às vezes eu conseguir criar alguma outra relação a não ser a tal relação familiar, de um apego muito maior do que o normal. E aí na nossa aula a gente vai falar sobre a questão de trauma. Toda família pode sim, infelizmente, passar por algum trauma, pode ter alguma coisa traumática, é normal porque nós somos seres humanos. Às vezes eu posso, sei lá, pode acontecer de esquecer de pegar a criança na escola, pode acontecer de às vezes ter a criança cair do berço, da cama, levar uma bronca porque ela fez xixi fora do lugar, algumas coisas que acontecem que às vezes a criança capta com mais atenção e acaba criando um trauma, mas conforme vai virando adulto, aquilo não a trava. O fato de ela ter feito xixi na cama não a trava de ela entrar no casamento achando que vai fazer xixi na cama. Ela passa dessa fase e ela se torna uma pessoa saudável. Agora, quando os traumas vêm com frequência, eles vêm uma sequência, vem uma frequência, vêm por muito tempo, constantes, eles acabam sendo mais enraizados. Se sempre a criança não é protegida, aliás, se a criança é pouco protegida na situação, por exemplo, tem alguém que abusa dela, né? Abusa dela emocionalmente ou até fisicamente, né? E aí pode ser alguém da família. E essa criança, ela tenta falar, mas não pode falar, porque vai destruir a família toda. E aquilo acontece sempre. Ou ela tem um problema também na questão de que ela não tem uma proteção, às vezes, no meio escolar. Ela não é tão hábil, às vezes, para algumas matérias que são pedidas na escola, talvez matérias mais exatas, tipo um exemplo à toa, mas já tem uma grande habilidade para algo mais de humanas, né? E mesmo assim, ela sempre apanha porque ela não consegue tirar notas em matemática, ela não entende matemática, ela não consegue entender, às vezes, um pretérito perfeito e ela tem esse problema. Outra coisa que a gente pode contar aqui a mãe é extremamente controladora, ela tem o traço, ou até transtorno narcisista, e essa mãe está sempre invalidando esse filho. Ela pode espelhar esse filho, né? Se tiver um tipo de um filho, ela espelha nele todo o que ela acha que ela tem de bom, que teria de bom, mas na verdade ela não tem, mas ela vê nessa criança.
e durante aquele crescimento dela, tá sempre vinculado com esse filho. E às vezes ela tem um outro filho, e naquele filho ela põe deposita tudo que ela vê de lixo. Então, o filho que a gente chama de bode expiatório, e o outro filho seria o filho dourado. Tivemos um terceiro filho, por exemplo, pode ser um filho invisível. Ou às vezes tem 2 filhos, e esses filhos ficam migrando nisso daí conforme o humor dessa mãe ou desse pai. Então, todas essas situações já causam traumas. Esses traumas, como eu falei, não é uma coisa às vezes esporádica, mas várias coisas constantemente. Se você chegar na tua vida adulta e tu fala assim, poxa vida, eu tenho grandes gatilhos em relação a tal situação. Vou dar exemplo para vocês aqui de gatilho que pode acontecer. Se tu estás a conversar com alguém, né, ou tu sente que sempre que estás conversando com alguém, tu sente que essa pessoa parece que vai te abandonar, isso pode ser sim algum gatilho que tu talvez não reparaste. Às vezes teve uma questão de abandono lá atrás. Às vezes a criança ela foi exposta a muito mais de independência antes do tempo normal, então ela sempre estava sozinha e ela não criou alguns vínculos. Então são várias coisas que na vida adulta elas vêm e às vezes pode criar um gatilho. Por isso que eu falo, a questão dos traumas, elas não são assim esporádicas, mas são quando algum comportamento teu hoje de adulto parece que não tá tão legal, não é tão desenvolvido e tu não consegue saber onde que é essa origem. Às vezes essa origem vem lá de um trauma de infância e é um trauma que não ficou bem organizado. E, como você sabe, como eu falo sobre narcisismo, se tu fala assim, não, eu tive um trauma, mas não foi relacionado com isso, então nem precisa continuar na aula, ou continua para tu aprender, mas não é relacionado a algo esporádico, é relacionado com algo que é frequente, constante e que é abusivo. Outra coisa que a gente pode pensar também nessa questão da criança ferida, é que essa criança ferida a gente vai perceber quando a gente vira o adulto, né? Então, às vezes, adultos que têm uma extrema ansiedade, a gente sabe que a ansiedade é o mal do século. Até escrevi um e-book sobre isso, mas eu estou tirando a parte do mal do século. Eu estou falando da questão da ansiedade relacionada a alguma questão familiar. Às vezes você fica muito ansioso em relação ao seu pai. Nossa, será que eu vou conseguir protegê-lo? Será que eu vou conseguir protegê-la? Será que vai acontecer uma coisa com eles? Não a preocupação normal com os pais. A gente sabe que uma hora a gente vai partir, mas é uma preocupação, às vezes, até do sentimento de culpa. Essa ansiedade, ela pode ser vinda de um estresse que essa pessoa teve, que tu tiveste, e esse é chamado estresse pós-traumático. Um dos sintomas do estresse pós-traumático, pós-trauma, é a ansiedade. Vamos contar outro exemplo aqui que é bem importante. Por exemplo, se tu tivesse uma relação abusiva dentro da tua casa e foste te perceber aos teus 30, 20, e tu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vivia isso, eu não sabia. E tu foste perceber isso, quando tu sai dessa dinâmica familiar, tu conseguindo sair dessa dinâmica familiar, às vezes ou por casamento, ou foste morar sozinho, ou tiveste que fazer contato zero, ali tem a questão do estresse pós-traumático. É como se fosse mesmo sair de um cenário de guerra. Mesmo se for fogo de artifício, que for no final do ano, vai parecer para ti que é bomba. A mesma coisa. Então, alguns gatilhos, algumas coisas podem desencadear essa ansiedade, por ser também um sintoma do estresse pós-traumático. A pessoa pode desencadear também algumas doenças autoimunes, né? Não é sempre, né? Mas assim, pode desencadear. Durante o processo, quando está às vezes uma relação, ainda mais familiar, que dura às vezes muitos anos, né? E ela vem da base, né? Então eu vejo que a familiar às vezes é muito mais complicado. Quando vem da base, tu pode desenvolver alguns tipos de toques também. O toque é transtorno obsessivo compulsivo, que às vezes é uma obsessão por algo, por querer alguma coisa que tem que controlar, porque não dá para controlar aquela outra situação. Por exemplo, se tu tens uma mãe que é extremamente ausente, ela não é uma mãe amorosa, por exemplo. E o que eu sinto por amor? Várias coisas a gente vai perceber quando é amor, e algumas coisas a gente vai notadamente ver que, peraí, isso aqui não teve amor. Eu não vi amor nessa situação. Por que às vezes eu via meus irmãos aflitos por algum tipo de carinho, algum tipo de apreço, algum tipo de atenção maior? Por que minha mãe às vezes não estava nas situações que eu precisava? Por que ela se promoveu aqui, ela sumiu? Por que meu pai ele não foi presente ao ponto de explicar a situação para a criança? Ah, Lene, mas a criança não entende. Não é que a criança não entende, às vezes tem coisas que ela precisa saber. Se vai haver um rompimento, se há
algo complicado, porque ela não entende algumas coisas no sentido de tipo quando simplesmente some. Então, tudo isso daí, se a gente for ver na vida adulta, ele pode também desencadear, como eu falei ali, alguns sintomas do estresse pós-traumático. E esse estresse pós-traumático, ele é mais evidenciado, é mais visto, entendido, né? Quando, tava gritaria aqui, né? Que tá a criançada brincando. Quando a gente se torna adulto. Olha só, tem um caso bem real. É uma pessoa que a mãe dela sempre tava, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer, tá parada por quê? Vamos se mexer, sempre na casa, né? E aí ela foi trabalhar num lugar e esse gestor dela, ele às vezes fala assim, tem muita coisa a fazer. Ela sempre tinha, ela começava o frio na barriga, né? Subia um frio que ela sentia alguma coisa estranha. E ela não conseguia entender, porque ela gostava tanto daquele gestor dela, ele era ótimo, assim, ela não tinha do que reclamar. Mas ela não entendia como ela ficava com aquele medo. E ela sentia que o corpo dela se retinha e ela sentia uma coisa muito pesada. E aí depois de muito tempo ela conseguiu fazer uma autoanálise, por isso que eu falo muito, a autoanálise é muito importante. E nessa autoanálise ela falou assim, não é ele, é ela. É a minha mãe que sempre falava isso. E aí, porque ela tinha se desvinculado da mãe dela, ela tinha esse trauma, porque sempre tinha que fazer todas as coisas na casa assim, de uma forma alucinada, mas não tinha coisa a fazer na casa. E aí ela não tinha tempo de descanso, digamos assim. E aí ela viu que aquele gestor desencadeou sem querer, depois ela conversou com ele, até foi motivo de riso, desencadeou nela um estresse pós-traumático. Então esses são alguns dos pontos que acontecem. Olha outra coisa, a pessoa também algo real que aconteceu. Uma pessoa ela foi um tempo conviver com outra pessoa e aí ela percebia, ela começava a ter na coluna dela assim, ela sentia um frio, uma coisa muito estranha quando a pessoa chegava, quando abria o portão. E aí o que era isso? Ela começou a ter medo, mas eram dois adultos, não havia abuso físico nada, mas a pessoa ela tinha todas as evidências, ela é uma pessoa narcisista, daquele narcisista encoberto. E aí nesse ponto ela viu que era algo que era familiar a ela, então ela também acabava tendo trauma. Ela descobriu depois também esse momento mais de catarse, ela descobriu que tinha trauma com relação a essa pessoa, e toda vez que o portão se abria ela ficava mal. E aí ela conseguiu se desvincular dessa pessoa, tem um contato zero, mas aí ela depois descobriu tudo isso aí. Mas agora ela descobriu a causa, por isso que eu falo que a questão com o narcisismo, ela tem que realmente ser bem analisada, porque pra gente não viver a vida inteira com esse problema, né? Outra coisa também, a questão da culpa. A culpa eu vou trazer um pouquinho na parte familiar e também a questão na parte relacional. Na parte familiar, há um sentimento de culpa muito grande, porque a nossa sociedade fala assim, poxa vida, mas é sua mãe. Não, poxa vida, mas é seu pai. Você vai abandoná-los. Não é abandono e não pode ser abandono, tá? Se a pessoa é um codependente, a tendência maior é que tenha muita empatia, certo? E o narcisista não tem empatia, ele é uma pessoa que não tem. Então, nesse ponto, a gente sabe que não pode ser abandonar pai e mãe, até porque a gente sabe que, biblicamente, né, a gente fala assim, honrar pai e mãe. E como é que eu vejo essa honra diante de pessoas que são narcisistas, são abusadoras? A honra não é... A gente tem que descobrir como. Não é atualizar a Bíblia, não é isso. Mas, assim... como que se honra uma pessoa abusiva? Parece tão contraditório e tão ridículo e que chega a doer. Mas primeira coisa você vai ter que procurar dentro de si, e eu falo, por isso que eu falo, a gente tem que ter uma conexão muito com Deus, tá? Porque se a gente procurar dentro de nós mesmos, a gente não quer saber nunca mais de nada. Mas procurar dentro de si e em Deus, em primeiro lugar, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. Porque, gente, sem perdão não dá pra avançar, é sério. Então, você tem que pedir isso realmente para Deus, para Ele te mostrar como fazer isso. E dentro dessa iluminação que Ele te dá, tu conseguires ver como é que tu vais honrar essa pessoa. Como é que eu posso honrar meu pai e minha mãe? Eu posso honrá-lo pagando o plano de saúde? Eu posso honrá-lo, às vezes, se precisar, né, visitar? Eu posso honrar... sendo um bom filho e tendo essa contribuição. Não, os meus pais estão super bem de vida, eu posso honrá-los estando bem também, né? Então são várias situações que tu pode ver a honra. A honra é um respeito, então honra, respeito e amor a gente tem que devolver mesmo que não tenha recebido. E é muito estranho falar isso e ouvir isso, eu sei que às vezes até dói, porque você fala assim, você não sabe o que eu passei, realmente eu não sei o que tu passaste.
Eu sei a situação de vida que eu passei na minha vida e eu sei a situação de outras pessoas que contam. Então eu não posso saber a tua real situação, mas uma coisa eu te afirmo, esses são os 3 pilares importantes para uma pessoa não ter sentimento de culpa tão forte, ainda mais vindo de uma família narcisista. Por quê? O pai, se for pai narcisista, ele vai falar que, filho, você me abandonou, me deixa, blá, blá, blá. Vai ter uma campanha de difamação. Se for uma mãe, às vezes pode ter muito drama também. Mas para viver o máximo sem a culpa, além de ter esse perdão divino, esse teu liberar perdão. Gente, só que assim, mas eu vou pedir pro meu pai me pedir desculpa. Gente, dificilmente vai fazer isso, porque o narcisista, ele é capaz de colocar a culpa em ti ainda mais. Então tu vai só duplicar o teu problema. Não espere as desculpas dele, de uma desculpa sincera, tipo, filho, meu Deus, o pai é errado, o pai é muito egocêntrico, o pai não conseguiu te proteger. Não, ele vai falar assim, mas ele não vai te falar uma real desculpa. Então não espere a desculpa de alguém que não vê culpa em si próprio, que é muito da visão egóica do narcisista. Tu procura então liberar o perdão, como eu falei, é conexão com Deus, tá? Sozinho tu não vai conseguir. Sozinho ninguém quer perdoar sozinho. Porque além do que, tem que pensar que o perdão é um sentimento, não é um sentimento, é uma ação, é uma prontidão. Eu vou me prontificar a fazer isso. É uma atitude perdoar, como é uma atitude amar. Por isso que eu vejo assim, eu sinto muito que algumas pessoas falam assim, de sentimento, a mulher que virou mãe, ela já tem sentimento, já é uma super mãe. Não é. Se ela for uma pessoa que ela tem um transtorno, ela vai atuar como ela sempre atuou até hoje, com transtorno. Então, ela não vai criar um sentimento de maternidade de uma hora para outra. Por isso que eu falo, para de santificar as mães, para de santificar os pais. A gente tem que santificar uma só pessoa, que é só Deus. O restante, os seres humanos como tu e eu, né, que temos nossos problemas, nossas falhas. A diferença é que o narcisista, ele não tem a empatia, ele não tem a parcimônia, ele não tem a humildade para ver o quanto às vezes ele afeta a vida de alguém. E na parte relacional, o sentimento de culpa também acontece quando a pessoa tem um relacionamento, ela sai desse relacionamento, ela quer sair, já acaba assim, poxa vida, mas será que ele vai fazer, ele vai se alimentar bem? Nossa, mas ele falou que vai ficar doente sem mim, você vai ficar doente mesmo? Poxa vida, ela falou que ia se matar, ela falou que ia fazer tal coisa, ela me ignora agora, ela não responde uma mensagem minha, será que vai acontecer alguma coisa? São sentimentos de culpa que a pessoa narcisista, ela joga no codependente. Gente, assim, se for para acontecer alguma coisa realmente, a coisa vai ser feita. É frio falar isso? É meio estranho? Mas... perdão. O real sentido que nós temos de ter da vida é que as pessoas fazem as suas escolhas. Quando tu estás em um relacionamento, ou saíste de um relacionamento com um narcisista, tu não namoraste alguém, né? Não foi... não vou nem falar porque não veio o caso. Tu namoraste um outro adulto, vocês entenderam, né? Então, quando eu namoro um outro adulto, eu tenho que saber que aquela pessoa é um adulto e as escolhas são de adulto. Nós temos que racionalizar melhor as coisas. Às vezes, não racionaliza tanto as coisas, acha que tudo é muito emocional. Não, mas ela falou que nunca mais vai falar comigo, me bloqueou. Deixa dar bloque, é um adulto. Deixa dar bloque, racionaliza algumas coisas, pé no chão. O codependente, a gente às vezes tem muita empatia, muita emoção, assim, sabe, mais do que eu preciso. E nisso, acaba exagerando, e quando exagera, aí percebe que ele tá nas mãos de alguém. Tá aí que entra a codependência. Então, por isso que é importante o codependente começar a usar mais a razão, um pouquinho mais de frieza, digamos assim, mas uma frieza pro lado bom, como se fosse um médico, vai. O médico, se ele for muito emocional, poxa vida, eu não queria fazer essa cirurgia, meu Deus, seu apêndice tá ali gritando, não, mas eu não sei se eu vou aguentar meu coração. Não, o apêndice tá gritando, vamos lá, vamos mexer, vamos fazer cirurgia. É essa frieza que o codependente tem que adquirir e tem que exercer. Falou que vai me bloquear, me bloqueou, bloqueia, tá? Então tá bom. Vai doer, gente, vai doer um monte. Não, falou que vai sair da cidade, deixa fazer. Falou que você não é bom filho? Deixa falar. Mas quer falar mal de mim para toda a cidade? Deixa falar. Deixa falar. Quer falar que eu sou uma ex-louca, eu sou um ex-louco? Deixa falar. Frieza e continua a tua vida. Esse sentimento de culpa ele tem que ser separado de ti. Não é fácil, mas é uma coisa assim que aos pouquinhos tu vai tirando a raiz. Fazendo como? Focando em outras coisas.
Primeiro, sair de uma relação com o narcisista, seja familiar ou seja relacional, foca em ti. Quando eu falo em ti, é assim, tá? É tu e Deus. Foca em ti, foca em Deus, primeiro lugar. Não entra em outra relação. Fica sossegado, fica sossegado. Ah, mas eu não vou aguentar ficar sem ninguém. Vai estragar a vida de alguém. Porque uma pessoa codependente, vindo de uma relação com narcisista, cheia de gatilhos, ela encontra uma outra pessoa, ela vai encontrar o quê? Ou vai encontrar um outro narcisista, porque você não tem, às vezes, noção de alguns gatilhos. Ou vai encontrar um narcisista invertido, ou vai encontrar uma pessoa, às vezes, que é extremamente codependente, que ela também vai te espelhar e vai ser uma loucura, não com a visão do narcisista, né? Mas já vai te idealizar, perdão. Ou vai encontrar uma pessoa saudável, que talvez não seja tão normal, e vai estragar a pessoa saudável. Tá entendendo? Então, assim, há o tempo de ficar sozinho. Fique sozinho. Eu vi um podcast da doutora Ana Beatriz, ela é maravilhosa, gosto muito, muitas coisas dela eu gosto. Algumas eu não concordo tanto, mas essas são poucas, assim, perto do conhecimento dela, eu gosto muito do que ela fala. Ela disse algo muito interessante, mas foi mais um transtorno relacionado ao borderline. Assim, eu não atendo ninguém que não fique 2 anos sozinho. Eu achei o máximo, eu falei, é verdade. Se a pessoa não ficar um tempo sozinha, ela não vai ter noção. Eu falo isso mesmo pra quem vem de relação narcisista. Acabou de sair da casa dos teus pais, gente, fica sozinho, não entra em relação amorosa, fica tranquilo, 1, 2 anos, fica lá, ó, pra tu ver assim, poxa vida, esse aqui é um gatilho. Aquele negócio que eu falei do chefe, por exemplo, né? Imagina, você vai querer sair da empresa porque o teu chefe parece tua mãe, se tu nem sabes. Não, tu vai jogar tudo por água fora por causa de uma mãe desequilibrada? Não, tu tens que manter o teu foco e para isso é autoconhecimento. Autoconhecimento, essa é a chave para quem tem codependência. Para quê? Para conseguir se autoconhecer, se autoanalisar e conseguir ver como melhorar, porque também, como codependente, tu não é santinho. Também como empata, tu não é santinho. Nós não somos. A gente tem muitas falhas. E às vezes, por exemplo, uma mania de bajulação, que às vezes o codependente tem bastante. O que é isso? Isso é errado também. Então você vai reparar, poxa, realmente eu bajulo as pessoas. Por quê? Pra quê? Né? Pra receber um amor que não veio de lá? Então fique sozinho, não entre em relação amorosa, esteja com outras pessoas. Mas a minha recomendação é, não entre em uma relação amorosa por conta da intimidade. Não falo intimidade física exatamente, mas intimidade emocional. Você quer suprir, quer que aquela pessoa supra o amor que tu não tivesse, às vezes, de um pai ou da mãe, ou do ex ou da ex. Então, essa pessoa não tem essa obrigação de fazer isso, ela tem já os problemas dela para tratar. Então, fique sozinho, mas esteja com pessoas, procure estar em ambiente de rede de apoio, vai fazer terapia, vai procurar gente que passou por isso, estude muito sobre narcisismo, estude, entenda, para você conseguir saber quando é a hora que às vezes aparece alguém, que sempre vai aparecer, tá? Sempre vai aparecer, gente, e é incrível. Mas assim, uma hora vai diminuir se tu conseguires diminuir e ser um codependente. Basta tu querer isso aí também. E aí, esse momento de você começar, quando você sai dessa parte de culpa, estar sozinho, você vai começar a diminuir aquele sentimento que a própria codependência faz. Aquele sentimento de parecer não tá andando, sabe? Repara, olha para seus amigos, olha para quem nasceu contigo, se é que tu conseguiste ter algum amigo, porque se viesse uma família com transtorno narcisista, dificilmente dá para ter muitos amigos de longa data. Dificilmente, falando que não tem. Porque às vezes os pais eles cortam as amizades. Não, mas se tu és muito, muito codependente dos teus pais. Mas vê ao redor, assim, alguma pessoa mais próxima. Poxa vida, até a mesma idade que eu, ela se desenvolveu. E não é olhar com inveja, mas é um olhar tipo... O que eu tô fazendo aqui? Eu não fiz nada. Eu não desenvolvi nada. Eu não criei, às vezes, uma família, eu não criei um relacionamento, eu não prosperei meu trabalho. Não, eu tenho aquele tempo de ficar sozinho. Sim, eu entendo, mas assim... Você tem que reparar também em que estágio que tu estás na tua vida. Em que estágio tu estás, porque às vezes se tu ficar naquele sentimento de culpa, tu vai ainda pensar, não, eu tenho que ainda tenho que fazer tudo pelos meus pais, eu tenho que fazer tudo pela minha mãe com 60 anos, sabe? Tu estás com 60 anos, não os teus pais. Então assim, tu tem que parar de pensar que eles são as crianças, na verdade, porque assim, eles são as crianças da situação por conta da imaturidade que infelizmente eles têm. Mas nem por isso tu não és os pais, tu não és o pai ou a mãe deles. Tu tens que fazer a tua própria vida, a vida é uma só. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, a vida é uma só.
Se tu não cuidar dessa uma vida, Deus vai te cobrar essa uma vida. Aquele mesmo Deus que a gente ora e agradece, ele fala assim, poxa vida, ô fulano, eu te dei uma vida, te dei, sei lá, 60, 50 anos de vida, e tu estás ainda preocupado com aquilo lá que eu mandei deixar. Então, como é que fala na Bíblia? Deixar o pai, deixar o homem, pai e mãe e se unir à sua mulher, um dos exemplos. Outra coisa, tem um profeta que ele recebeu uma missão, acho que o profeta Elias ou Eliseu, se confundo o nome dos dois, Eliseu. Ele recebeu a missão e o profeta maior dele, que era o Elias, falou assim, tá, vamos? Ele falou assim, não, eu preciso enterrar algumas coisas, tem que separar algumas coisas lá, tem que me despedir. Ele falou assim, deixa os mortos cuidarem dos seus próprios mortos, ou seja, ele quis dizer o seguinte, deixa aqueles cuidarem das próprias vidas, tu tens uma nova vida para viver. Eram pessoas vivas, né? Mas para vocês entenderem, ele tinha uma missão. Às vezes, quando tu tá naquela coisa, mas o meu pai, a minha mãe narcisista, meu ex, tu não tens a missão a cumprir? Lógico que tu tens uma missão a cumprir. Tu vai chegar um momento, se tu não andares, tu vai chegar um momento e falar assim, poxa vida, não tem propósito. Por quê? Porque tu não foste a lugar nenhum. Então, se não foi para lugar nenhum, por isso que eu falo, sai desse movimento de estar parado. Água parada apodrece, água parada dá dengue. E não é, a gente tem que começar a fluir. E quando a gente começa a fluir, é como o rio, a gente começa a alimentar os lugares ao redor, você vai alimentando, você vai produzindo. O Rio Nilo, por exemplo, o Rio Nilo, ele tem muita coisa ao redor dele. Sempre que tem um rio, há casas perto, há lugares por perto. Por quê? Porque é algo que ajuda a crescer. E quando a gente é parado, fechado ali, não adianta nada. E é isso que a pessoa narcisista ela faz com o codependente. Por isso que eu foco tanto na codependência para sair dela. Vocês me entendem? Por isso que eu não fico falando, como é que eu vou acabar com o narcisista? Como deixar o narcisista louco em 10 passos? Isso pra mim não faz sentido. Porque eu não quero ficar lá. Eu não quero orbitar o quanto que a pessoa já orbitou ao redor do narcisista. O foco não é eles. Eles fizeram as escolhas deles. Por isso que eu falo essa questão, deixar ir, do perdão. É deles, gente. A vida, Deus vai cobrar da vida deles também. Por isso a codependência, ela tem que ser tratada, tem que ser cada vez menor, cada vez menos tem que doer essas coisas, cada vez mais temos que crescer e cada vez mais temos que fluir como um rio. A nossa vida tem tanta gente que pode estar à espera de nós desenvolvermos que é hora de correr, gente, é hora de correr. Se chegaste até aqui, és uma pessoa codependente, eu também peço misericórdia da parte de Deus, mais misericórdia e que o Senhor prolongue os teus dias para tu conseguir aproveitar melhor. Não orbite ao redor do mal. Não orbite ao redor da pessoa narcisista. Comece a orbitar, ou melhor, a Deus. Esse tem que ser o nosso foco. Comece a amadurecer, a crescer, a sair dessa, eu chamo de quarta camada de vida, uma camada infantil. Comece a crescer e amadurecer. E se chegaste aqui até nossa aula, então como codependente, eu te convido a participar da jornada. Eu tenho não é um curso, tá? Porque eu vejo que realmente sobre narcisismo não dá para fechar em um curso. É uma jornada inicial, mesmo para quem descobriu narcisismo familiar ou também de relação amorosa e também religiosa, também falo sobre essa questão. E precisa organizar mais a sua vida nesse sentido. Então, essa minha aula aqui, eu quero te convidar a conhecer o VAS, que eu Volte a Sorrir. Todas as nossas aulas, elas são de reflexão. Não vem me pedir como é que se faz para acabar com o narcisismo, não vem me pedir coisas montadas, não é montado. Eu sei que tu és um ser pessoal e eu trato cada um, procuro tratar cada um de uma forma bem personalizada, ou seja, a tua autoanálise é diferente da minha, mas é uma análise. A minha base é na psicanálise, eu sou uma psicanalista em formação. Entender melhor a questão do narcisismo e conseguir voltar a sorrir, gente. Voltar a sorrir. Tem pessoas que às vezes estão em depressão, estão em distimia, elas não conseguem entender a própria vida porque elas não conseguem nem sorrir direito por conta dessa questão com o narcisismo. Então é isso. Muito obrigada. Só mande essa aula aqui só para quem tu sabes que essa pessoa, eu acho que ela veio de uma questão de relação ou de familiar narcisista. Se não for, não manda, tá? Então só manda a princípio de pessoas mesmo. E parabéns por ter chegado aqui. Eu sei que foi algo bem... Eu dei o meu melhor nesse tema, eu sei que às vezes pega muita gente. Então, parabéns e volte a sorrir e conte comigo, tá bom? Tchau, até!